Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, bem-vindos ao Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade. São 20 horas, agradecemos a todos que já estão aqui. Boa noite, Júlia, Giovana, Juliana, o Jorge, Ana Paula, a Júlia. Hoje nós temos como convidada a Marlete, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Brusque. Estamos aguardando o convite para que ela entre na nossa live. Vamos só ver aqui se ela já fez o convite. Lembrando a todos vocês que essa proposta do Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade é para divulgar essa prática muito comum nos lares espíritas, um convite feito por Jesus já desde a casa de Pedro, quando ele fazia esse encontro familiar para trazer as verdades do reino dos céus aos nossos corações no núcleo familiar. Ela tem que ser uma prática semanal, escolher um dia e horário fixos, para que a equipe espiritual que faz parte dessa programação importante possa estar conosco. E nós também temos a disciplina, mais que disciplina, o carinho, a vontade de trazer esse estudo, essa vivência do Evangelho para o nosso núcleo familiar. Eu acho que a Marlete está com um problema para entrar na nossa live. Vamos convidar a Marlete agora. Vamos ver se deu certo. Ainda não deu. Nós vamos começar fazendo o nosso... Deu, Marlete. Agora sim. Bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite Mais a uma todos. vez conosco, nunca diz não, sempre diz sim, não importa se o tempo tá bom, não tão bom, a Marlete está conosco. É uma alegria muito grande. A Marlete é uma companheira do movimento espírita e uma amiga pessoal há mais de 20 anos. E as duas casas são casas com certeza irmãs, né? O Centro Espírita Eurípides Barçanufo e a Associação. Marlete, eu gostaria de te convidar para fazer a nossa prece de abertura. Pode ser? Então, convidamos a todos nesse momento a unirmos os nossos corações, os nossos pensamentos, àquele que aceitou do Pai a missão de nos guiar, de nos tutelar na nossa caminhada evolutiva, ao nosso querido Mestre, Jesus. Querido Jesus, eis-nos aqui mais uma vez, na tentativa de melhor compreendermos e assimilarmos os teus ensinos, o Evangelho, para que ele possa ser assim, enfim, esse guia, esse manual para a nossa caminhada evolutiva. Te agradecemos, Jesus, por todas as oportunidades que a vida nos traz de aprendermos a caminhar pelos teus caminhos, a seguirmos o teu exemplo de amor, de humildade, de perdão. E assim, buscando a conexão contigo, pedimos a permissão a
ti, aos benfeitores espirituais que dirigem esse trabalho da nossa querida Casa Coirmã, Associação Espírita Fé e Caridade, que estejam conosco, nos inspirando e nos auxiliando na assimilação dos ensinos de Jesus. Que assim seja. O tema dessa noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós fazemos o estudo na sequência do Evangelho, aqueles que nos acompanham, convidamos a pegarem o seu Evangelho e fazerem a leitura. Nós vamos ler somente o item 14, porque ele é composto do item 14 até 17, a leitura fica um pouco comprida, mas é importante que todos façam essa leitura posterior. O título é O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas dificuldades que o homem não tem força para suportar, se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela sacudiriam-no. Belíssimo esse capítulo, esse parágrafo, resume bem tudo em nossas vidas. Eu tinha combinado com a Marlete de fazer um resumo dos outros tópicos, mas antes, Marlete, eu queria te perguntar o conceito hoje, porque esse texto é do século XIX, né, escrito por Kardec, super atual, mas Kardec sempre se preocupou com os conceitos, com as palavras, né, de acordo com o momento, com a situação, para que a gente não gerasse dúvidas. Dentro de Allan Kardec, da doutrina, o que a visão hoje que o Espiritismo nos traz deste termo, né, suicídio e loucura? Então, na época de Kardec, esse termo loucura era comum, né? Quando se fazia referência aos que hoje nós chamamos de perturbações mentais, distonias mentais ou doenças mentais. Naquela época, a ciência ainda não havia avançado tanto quanto hoje, né, no entendimento dessas perturbações mentais. Por isso que até pouco tempo atrás, ou talvez até nos dias atuais ainda, muitas pessoas, quando a gente refere ou propõe um tratamento psicológico, elas respondem, não, mas eu não sou louco, né? Então, naquela época, era muito comum se tratar esses desequilíbrios mentais como loucura. E os tratamentos eram bastante difíceis, eu diria, né? Muito Agressivos. castradores, agressivos, limitadores, enfim. E os ditos loucos, entre aspas, eram tratados como pessoas que eram isoladas da sociedade. Então, uma situação muito difícil. Hoje em dia, graças a Deus, né, a ciência já entendeu e consegue ver esses desequilíbrios mentais de outra forma. Então, esse termo loucura aqui, entenda-se todos os desequilíbrios mentais, as distonias, as perturbações, né? Porque todos nós passamos ainda nas nossas vidas. E eu queria só frisar aqui a leitura que você fez, que não por acaso esse tema Kardec colocou no capítulo 5, que trata da Bem-aventurados aflitos, né? Depois de ter trazido
as causas das nossas aflições, sejam elas de vidas passadas ou dessa vida. Então, depois de trazer a explicação das causas das nossas aflições, ele nos traz esse tema, suicídio e a loucura, para que fique bem claro a importância desse conhecimento que a doutrina nos traz acerca das causas das nossas aflições, da justiça divina, trazendo esse consolo, né? Essa condição de resignação diante dos reveses mais desafiadores, porque todos nós passamos nas nossas vidas. Então, o Espiritismo tem um papel fundamental nessa proteção, digamos assim, quanto a esses desequilíbrios mais acerbos que possam nos levar à ideação suicida ou mesmo a perda da vontade de viver, né? De perder o sentido da vida. Então, achei assim, Kardec foi em tudo, né? No, Perfeito. no Livro dos Espíritos, ele dedica 15 ou 18 questões sobre o tema suicídio. E é interessante que ele usa o termo desgosto pela vida. Né? Então, quem de nós não passa por, já não passou, ou está passando, ou vai passar por um desgosto? Né? Então, ele trata sempre, né, a prevenção. Se você me permite, né, eu lembrei agora, eu não sei qual é o autor que sempre nos lembra disso, que o Espiritismo é uma doutrina de educação, nos educando para a imortalidade, nos educando para os embates, para as dificuldades, porque no estado evolutivo que a gente está, o que acontece, a gente, nossa, como é que isso pode estar acontecendo comigo, com a sociedade? É fato ainda. E vem para nos educar mesmo como espíritos imortais. Mas eu passo a palavra para ti de novo. Complementando o que você acabou de falar, eu lembrei daquela frase que alguns atribuem a Viktor Frankl, mais outros a Nietzsche, né? De que ele coloca ali no seu livro O Sentido da Vida, que quem tem um porquê aguenta qualquer como. E é essa grande contribuição do Espiritismo, né? Ao trazer todo esse conhecimento. Ele nos explica o porquê dos nossos sofrimentos e traz esse conhecimento de que só nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. E isso traz um consolo, uma resignação, nos dizendo claramente, bom, se fui eu que construí essa minha situação atual, se fui eu que contribuí, eu que provoquei isso, está na minha mão também a solução, a cura, bastando apenas uma mudança de postura, de foco, de visão para o verdadeiro objetivo da vida. Né? Nos traz esse objetivo mais profundo de que nós somos espíritos imortais, que isso aqui é só uma passagem e que os sofrimentos aqui são lições educativas, nada mais do que isso. E passam muito mais rápido do que a gente imagina. Os espíritos nos trazem, né, que uma encarnação, uma vida, representa menos do que um segundo diante da nossa vida de espíritos imortais. Então, por que dar tanta importância, né, aos sofrimentos, às dificuldades aqui? Porque somos ainda muito egoístas e orgulhosos. A gente pode chorar, a gente tem... É humano ainda, né? Nós estamos nessa formação, as nossas emoções, elas são comuns a todos nós, né? Então, nós podemos chorar, ficar tristes, podemos, mas buscar no Evangelho de Jesus, né, à luz da doutrina espírita, os recursos que vão nos fortalecer, né, para poder construir isso que você está falando. São nossas construções do passado, remoto ou presente, mas também não é só passado, coisas erradas que eu fiz. É aprendizado, porque a gente está em construção. Nós estamos em construção junto com Deus. Porque no início, Kardec coloca, né, Marlete, no início do Evangelho, já lá para o segundo capítulo, terceiro, a vida futura. E coloca, nada do que Jesus nos propôs teria sentido e nos daria força sem essa vida futura. Por que ser bom?
Para que ser paciente? Para que... Porque muitos dos nossos sofrimentos, né, que geram os desgostos em nossa vida, é no campo afetivo. As desilusões afetivas, e não é só entre homem e mulher. Pais, filhos, amigos, que às vezes a gente nem se apercebe a origem desse desgosto, mas muitos são nos relacionamentos. E nós estamos aqui vivendo em sociedade porque nós temos que aprender essa convivência, diversidade. Então, mas tudo isso é para que a gente cresça, vá para a luz, compreenda que a gente é filho de Deus. E a doutrina espírita nos mostra um Deus justo, como você falou no início do capítulo, né, as causas atuais. Então nós temos que, nós espíritas, né, estamos aqui, todos buscam com esse conhecimento, a reencarnação. Porque eu gosto muito do Jorge Eliarra, quando ele fala assim, nós nos preparamos para o retorno a este corpo físico, todo um preparo, às vezes de dezenas de anos, às vezes até séculos, para conseguirmos estar aqui no que a gente está. E ele coloca assim, que a gente não veio com carteira, não veio com passaporte para ir para Disney, a gente veio com carteira de trabalho. Gostei tanto quando eu vi isso, e isso muitas vezes vem, né? A gente veio a carteira de trabalho. Viemos trabalhar, por isso que a Marlete está falando, pelo autoconhecimento. Interessante, Fabiana, eu tinha até anotado aqui, você falou isso, que eu fui olhar qual é a definição da Organização Mundial da Saúde sobre saúde mental, né? E eles definem como um estado de bem-estar que permite às pessoas lidar com as dificuldades da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ou seja, resumindo, ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida. E aí, para eu estar bem comigo mesmo e com os outros, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que reconhecer que eu sou um espírito em construção, em busca da perfeição. Eu tenho que reconhecer os meus erros, as minhas deficiências, que eu tenho que buscar dentro de mim essa força moral, essa força divina que está dentro de cada um de nós. Nós somos seres divinos. Há dentro de nós essa luz, como você falou antes, né? Só que a gente esquece disso, a gente fica tão focado nas dificuldades da vida, né? Nos apegos à vida material, que esquece que nós somos espíritos imortais em evolução. Nós somos aprendizes, né? Então, assim, buscar essa saúde mental é um trabalho que cabe a cada um de nós, é olhar para dentro de nós, reconhecendo as nossas deficiências, e aí, encarando as minhas, eu vou também conseguir encarar as do outro, vou ter misericórdia para com o outro, vou ter compreensão, tolerância, porque eu sei que eu também sou imperfeita, né? Isso traz toda essa capacidade de lidar comigo mesmo e com as deficiências e dificuldades do outro. Lembrei agora de um texto de Emmanuel, eu e a Júlia, a gente sempre lembra dele nos momentos mais difíceis, principalmente nisso que você acabou de falar, da nossa relação com o outro também, de maior tolerância, piedade, compaixão. Não lembro qual é o livro, mas também é a primeira vez que eu li e marcou. Que quando nós vemos alguém, por exemplo, dando um surto de agressividade, violento, porque está com um tumor na cabeça e isso gera esse comportamento, a gente tem compreensão, né? Uhum. Quando alguém tem um surto de violência porque está num desequilíbrio de ordem emocional, né, com problemas, a gente não, às vezes não tem essa compreensão. E os espíritos, Emmanuel, outros, estão sempre nos lembrando, né, que a cólera, a maledicência, a tristeza, né, todas as nossas
que a gente vive são doenças da alma. E alguns estão em momentos mais agudos, mas nós não conseguimos ver. Se ele tem uma chaga no corpo, né? Se tem algo pus vertendo, se tem um tumor, tem um exame, né, que mostre, a gente até compreende essas atitudes. Mas essas nossas distonias mentais não aparecem em exames, né? Não tá ali. Então a gente julga o outro e também a nós mesmos, porque à medida que nós julgamos os outros, nós seremos julgados. Não por Deus, mas pela própria consciência. Então, como a gente é severo com o outro, quando nós estamos vivendo isso, nós também nos escondemos, não queremos procurar ajuda aos profissionais capacitados, não compartilhamos com o amigo, com a família, né? Porque nós julgamos severamente. Aí nós vamos para um tema que eu não, sobre o tabu, né, Marlete, que existe na sociedade, tanto com a questão do desgosto da vida, desse desistir da vida, de várias formas, né, quanto dos problemas, das dificuldades que nós necessitamos de tratamentos de ordem espiritual, psicológica e afetiva. Conversa um pouquinho conosco, Marlete, né? A questão desse tabu, dessa dificuldade, como aumenta a dificuldade, tanto para o indivíduo, para a família e para a sociedade. Sabe, Fabiana, que eu estava aqui refletindo antes dessa nossa live aqui. Hoje em dia a gente fala muito, né? Principalmente nas casas espíritas, em todos os locais, a necessidade de acolhimento, né? De acolher o próximo, de acolher, de ouvir as suas dores, as suas dificuldades. Fala muito nisso, né? De acolher, nós precisamos acolher o outro. E aí eu fiquei me perguntando, será que nós também conseguimos acolher a nós mesmos? Acolher as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas emoções, às vezes descontroladas, reconhecer, prestar atenção nas nossas emoções, no momento de raiva, admitir que eu estou com raiva, mas se questionar de onde vem essa raiva, né? Por que eu senti isso? O que desencadeou? Qual foi o estopim? Por que isso veio à tona? E aí eu vou me conhecendo, né? Então, eu penso que nesse momento é muito importante também o autoacolhimento, me reconhecendo como um ser humano imperfeito, acolhendo os meus erros, né? Acolhendo as minhas emoções muitas vezes descontroladas. Eu fiquei me perguntando também, Fabiana, quando eu fui pesquisar sobre a saúde mental, pensei, e nós que temos todo esse conhecimento da doutrina espírita? Aí eu pergunto para ti, será que nós já temos saúde mental? Eu fiz essa pergunta do grupo, né? Só a Biga respondeu. E a gente não nem se dá conta, nem se dá conta, nem se permite, né? Esse acolhimento é a gente se permitir avaliar como está a minha saúde mental. A gente nem tem os conceitos, né, Marlete? E eu volto a essa palavra do próprio tabu. Eu não posso, eu sou louco, não quero ser louco. Lá o início que você falou, é um tabu de séculos, né? De sociedade, um atavismo, que a doutrina espírita vem, quando a gente realmente compreende, estuda, lê com seriedade, com vontade de desbravar esse mundo interior, ela vai nos explicando. Sobretudo, né, Marlete, quando a gente reconhece que somos filhos de Deus, imperfeitos, mas somos filhos de Deus, a gente se acolhe. A gente se permite se acolher, se abraçar. Né? Não é ser conivente, né? Mas assim, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou conseguindo sair dessa dificuldade, dessa problemática. Eu já tentei rezar, né? Mas eu não estou conseguindo. Então é pedir ajuda. Se acolher é pedir ajuda. Reconhecer que nessa, porque às vezes eu fiquei pensando assim, talvez em algumas situações da nossa vida, diante de
de todo o nosso aprendizado, através das várias experiências, das várias vidas, para algumas coisas a gente já desenvolveu uma certa força moral, porque a gente já experimentou, já passou por isso. Então é mais fácil. Então talvez em algumas situações eu consiga manter a saúde mental, né? Que ele fala aqui que é o equilíbrio das emoções e tal. Mas tem outras em que eu ainda não tenho essa capacidade. E aí eu preciso reconhecer esse momento. Bom, aqui nessa situação eu não estou dando conta, né? Não estou conseguindo trabalhar isso, as minhas emoções estão desalinhadas. Então eu preciso reconhecer, ok, aqui eu não estou conseguindo pedir ajuda, como você acabou de falar, né? Tento, faço uma prece, leitura e tal, mas eu não estou conseguindo. Então eu tenho que pedir ajuda, deixar de lado esse tabu de que pedir ajuda é coisa para quem já está pirado, ou é Mesmo louco. nós espíritas, né? Nós temos ainda talvez muito mais tabu que as outras pessoas. Ah, eu sou espírita, eu conheço, eu vou no centro espírita, eu não posso, Tem que eu ser não forte. posso, eu tenho que ser forte, né? Seremos, mas estamos construindo essa coragem. Às vezes, a espiritualidade amiga está nos cercando, nos manda amigos, nos faz convites e a gente não. Não porque eu tenho, né? Então, não é por aí o caminho, não é isso que a doutrina espírita nos ensina. No item 16, Kardec vai falar a propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula um grande número de pessoas a esse pensamento de desgosto da vida, desequilíbrios, né? Então, o materialismo é tudo isso. O materialista não é só a pessoa que pensa em dinheiro, né? Que não, a gente confunde materialista com ateu também, não é. O Alessandro, da Federação Espírita do Paraná, ele fala do materialismo no espiritualista, né? Que são essas ideias acanhadas, restritas, que nós vamos construindo. Que apesar dos ensinamentos da doutrina, dos espíritos, a gente se... Desculpa, gente, é materialismo vivencial. Acreditamos em Deus, temos religião, mas o nosso cotidiano é de ordem material. É esse foco que a gente mantém na vida material, né? As preocupações com as coisas materiais, o apego, inclusive, não só as coisas materiais ainda, mas também o apego afetivo, né, Fabiana? E são aí nós nos apegamos, meu filho, meu marido, minha profissão, meu cargo, a minha carga intelectual, né? Cada um tem uma coisa. Aí quando vem os desafios naturais da vida dessas perdas, né? Nós não temos a estrutura psicológica para suportá-las. Aí queremos nos evadir da vida física, ou às vezes emocionalmente a gente não comporta e acaba adoecendo. Né? Então nós temos que criar essa fortaleza que Kardec fala no item 16, a coragem moral, né? Que nós construímos com Deus. Paulo, acho que no Filipenses, fala, né? Construir a nossa fortaleza moral com Deus. E Santo Agostinho também, eu não lembro qual é a parte, acho que é naquele livro dele, Confissões, gente, eu acho. Muito bonito que nós estamos no mar da vida. Exato. Estamos no mar. O mar está muito revolto, especialmente nos dias atuais, né? A gente tem que estar muito atento à manutenção dessa, na medida do possível, da saúde mental, porque Jesus falou que nós caminhássemos enquanto o inverno não chegasse. E em termos de sociedade, né, nós poderíamos colocar que é o grande inverno, para que venha depois a primavera. Não é punição, são os ciclos. Então, nós temos que nos preparar, e Emmanuel também fala, né, do capacete da esperança, da fé, do manto, que são recursos que nós temos que ter, né, então, para entrar, né, nessa tempestade, na noite escura, ou no mar. Mas Emmanuel também fala que esse momento é o momento das provações de testes, do nosso valor. Nós temos valor. Voltamos ao que você falou, nos acolher e acreditar no nosso valor. Somos filhos de Deus, como diz André Luiz, herdeiro das estrelas.
Vós Daí, sois deuses, disse é, Jesus. não foi por acaso, é nesses momentos que nós temos que buscar estes ensinamentos para nos fortalecer, ou nos fazer conseguir dar o passo em busca da porta que vai, da pessoa que vai abrir aquela porta, e nós não precisamos fazer tudo sozinho. Exato. O primeiro passo tem que ser nós, a vontade tem que ser nós. Mas às vezes a nossa vontade é frágil, então só vamos dizer, ó, me ajuda, me segura. Tem uma bem famosa, né? Os passos na areia, só tinha, era Jesus segurando no colo. Jesus vive nos segurando no colo. A gente às vezes pula do colo de Jesus, ou nem acredita no Cristo. Ou Nós não o enxerga, não o sente, não o vê, que né? E aí, também é uma construção, né, Marlete? Não vai cair do céu. Não é indo no centro espírita toda semana e sentar lá. Ou ficar lendo livro também, que essa certeza, porque não é o saber de Jesus, não é o saber de Deus, é ter a certeza. Assim como a gente sabe que o sol vai estar todo dia, né? Ali. Apesar das nuvens, tem o sol, o ciclo da noite e do dia, das estações, nós temos que ter a certeza que Deus é Pai de amor, de justiça, e que Jesus, como você falou na prece, né, é o nosso modelo, o nosso guia, nosso irmão, que está nos conduzindo nessa caminhada. eu lembrei, você falando isso, eu ia comentar a importância da fé nesse momento, a fé raciocinada. Eu lembrei daquela passagem da tempestade acalmada, né? Que a gente possa ter essa fé inicial que Pedro teve, né? Que ele chegou a dar uns passos e foi ao encontro de Jesus, mas aí ele duvidou, né? Fraquejou. Deus não deixou ele cair. Mas exatamente, mas assim, a gente pode, né? Ele demonstrou ali, claro, que a gente pode sim. Por que duvidar? Né? Jesus já nos deu tantas provas do seu amor e de que ele está conosco. Então, como você estava falando, é só a gente dar o primeiro passo em busca do auxílio, da ajuda, né? E ter essa humildade de pedir. Eu, às vezes, ouço muito as pessoas dizendo assim, mas eu não costumo pedir muito nas minhas orações porque Deus sabe o que eu estou precisando. Só que eu preciso trazer a minha humildade e reconhecer, eu não estou dando conta aqui nessa situação. Eu tenho que pedir ajuda. E é esse movimento de estender a mão e pedir ajuda é que vai permitir que o auxílio efetivamente aconteça para comigo. Eu preciso estar aberta, né? E reconhecer humildemente, olha, aqui eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. Aí a ajuda vem, sempre vem. A nossa parte, ela comentou que há preconceito com relação ao adoecimento psíquico, né? Muito grande. Também é preciso coragem moral para conhecer nossas fragilidades, né? O Timolau falou, na encarnação não somos os papéis que representamos. Os ciclos passam rápidos. Sobra apenas a nossa conquista interior. Marlete, 20 horas e 34 minutos. A vontade é continuar, né? Passarmos muito do horário, não seremos mais convidadas. A Paty está lembrando da música Mar da Vida, lindíssima, só procurar no YouTube, muito linda. As músicas espíritas estão cada vez melhores, com conteúdo. Queria te agradecer mais uma vez e só compartilhar com vocês que eu e a Marlete fizemos um pré-evangelho à tarde, né? A gente quase uma hora conversando, trocando ideias, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Temos a certeza que estes momentos nós construímos saúde em torno de nossas mentes, corações, que essa busca, essa ajuda vem de várias formas, para a saúde também do conjunto da nossa casa, dos nossos familiares e da egrégora espiritual que cerca nós, nossa casa, nossa sociedade. Não podemos esquecer disso. Somos seres num corpo físico, mas nós jamais nos apartamos do mundo espiritual. Ele está aqui. Por isso que às vezes é meio confuso, às vezes, mas porque a gente esquece da realidade espiritual aqui em nós. Não é o mundo espiritual, não são os espíritos. Nós somos espíritos. O mundo espiritual está aqui, presente, palpitante. Uma boa semana a todos vocês.
A tarefinha da semana é como estamos nos acolhendo, então, como filhos de Deus. Peçamos ajuda profissional, atendimento fraterno na casa espírita, tem os CVV, tem os canais do próprio movimento espírita disponível, só procurarmos, fácil achar. Vamos pedir ajuda. O primeiro passo é nosso, mas o segundo tem sempre um monte de amigos dos dois planos da vida nos auxiliando. A nossa prece de encerramento, então, vai ser por todos nós, adoecidos psicicamente, mas pelo nosso processo evolutivo, pela fase que ainda estamos de aprendizado, de crescimento, que saiam dos nossos corações neste instante para nós, para os nossos lares, para a nossa cidade, para encarnados e desencarnados, a paz de Jesus, que Ele nos deixou e que trabalha até hoje, para que cada um de nós possa, em breve, chegar por inteiros à presença do Pai. Obrigada, Senhor, e assim seja. Obrigada, Bom, obrigada pela oportunidade, beijo para todo mundo. Boa rapidinho, semana. para quem tiver ainda, Marlete, fala um pouquinho do Evangelho Rede Vivo, do encontro que vai ter em Brusque. Ai, sim, Brusque vai sediar o Encontro Estadual do Evangelho Rede Vivo, nos dias 22 e 23 de março. Então, estão todos convidados a participar. Logo, logo as inscrições vão estar abertas e disponíveis para serem feitas. Olha, vai ser um encontro lindo, a vivência do Evangelho. Vai ser um encontro aos moldes do Evangelho Redivivo, que procura desenvolver esse sentir Jesus, que até agora nós só ficamos no conhecer, né? Agora nós vamos trabalhar o sentimento, sentir Jesus conosco. E isso vai ser fundamental nesse momento que nós vivemos. Então, até lá. Beijão. Beijo.